Fala aí, pessoal, Eduardo Coelho no Front, passando aqui para analisar os números da primeira pesquisa que saiu após a eleição do primeiro turno na cidade de São Paulo. E os números não são nada interessantes para o povo da esquerda, porque, segundo a pesquisa Datafolha, em São Paulo, agora nesse segundo turno, o Ricardo Nunes tem 55% e o Guilherme Boulos 33%. Mas vamos só recapitular rapidinho aqui os dados percentuais finais da eleição do primeiro turno, que foi uma eleição muito parelha, muito acirrada, até animada de se acompanhar. Eu acompanho aí a política há uns 40 anos e nunca vi um resultado ali tão entre três candidatos. Então a gente teve no primeiro turno Ricardo Nunes, do MDB, com 29,48%, e o Guilherme Boulos, do PSOL, com 29,07%, e o Pablo Marçal, do PRTB, com 28,14%. Então você vê que tem aí uma distância de menos de 2 pontos percentuais entre três candidatos. Lembrando, todos esses números aqui que eu vou passar para vocês, eles vão estar na descrição do vídeo para vocês olharem tudo com calma, com atenção, depois para estudarem aí e fazerem suas avaliações sobre essa primeira pesquisa do segundo turno. Então, é isso aí, a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos, e dado importante, 84% dos eleitores do Pablo Marçal declaram voto em Nunes, e Boulos fica com 50% dos eleitores de Tabata, o que eu considero um percentual baixo, já que Tabata já declarou voto em Guilherme Boulos. Ela disse que não vai fazer campanha, mas já declarou o voto ao Boulos. Então essa pesquisa Datafolha divulgada quinta-feira, 10 de outubro, é a primeira após o fim do primeiro turno em São Paulo e mostra o Ricardo Nunes, do MDB, com 55% das intenções de voto, e o Guilherme Boulos, do PSOL, com 33%. A pesquisa, encomendada pela TV Globo e a Folha de São Paulo, foi realizada entre os dias 8 e 9 de outubro, e entrevistou presencialmente 1.204 pessoas de 16 anos ou mais na cidade de São Paulo. O nível de confiança é de 95%. E o registro na Justiça Eleitoral tem o protocolo SP 04306/2024. E sobre os eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, no primeiro turno, como disse, 84% agora declaram voto em Nunes contra 4% que escolhem o Boulos. E no eleitorado da Tabata Amaral, que é do PSB, partido do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, ela fica com 35%, né, dos eleitores da Tabata preferem o Nunes, e 50% migram para o Boulos. E no segundo turno, lembrando, no segundo turno de 2020, que o Boulos era candidato e foi para o segundo turno, ele partia de um índice semelhante. Ele tinha 35% na primeira pesquisa após o primeiro turno, e agora está batendo 33% na eleição anterior. E ele viu o seu adversário iniciar o segundo turno num patamar mais alto que ele, que era o Bruno Covas, do PSDB, que ele partiu de 48% das intenções de voto, tendo como vice o Ricardo Nunes. Então você vê que o Bruno Covas ele teve 48%, e hoje o Ricardo Nunes, que era o vice do Covas, ele está com 55%, ou seja, hoje a situação ainda está pior para o Boulos do que em 2020, porque o adversário dele está partindo com 7% a mais. E o Boulos fica atrás do Nunes em todos os grandes segmentos demográficos do eleitorado, com distância menor entre os mais escolarizados, que aí é 52% a 38%, e entre os que têm renda familiar superior a 5 salários, que é de 52% a 41%. Então, pesquisa estimulada, como a gente viu, o Ricardo Nunes tem 55%, o Guilherme Boulos tem 33%, branco, nulo e nenhum 10%, e não sabe 2%. E na pesquisa espontânea, o Nunes também está na frente com folga. O Nunes tem 41%, o Boulos tem 29%. No 15 é o número do MDB, partido
do Nunes. Então, no 15 tem 2%, no atual prefeito, que é o Nunes, no atual tem 2%, e outras respostas, 4%, e branco, nulo e nenhum, 10%, e não sabe, 12%. E, detalhe importante, para 59% do total do eleitorado, não há candidato melhor. Então, ou seja, ele está votando no menos pior, na opinião dele. E para 40%, eles estão escolhendo o candidato ideal. Então, nessa questão, o Nunes ele tem 68% que escolhe ele porque não há opção melhor e 31% acreditam que o Nunes é o candidato ideal. Em relação ao Boulos, 43% escolhem o candidato porque não há opção melhor e 56% escolhem o Boulos porque acham que ele é o candidato ideal. Sobre decisão de voto, fundamental. Isso aqui, na minha avaliação, decreta a eleição. 85% dos entrevistados disseram que estão totalmente decididos a votar. E a gente tem 2 semanas de campanha, 85%, e a distância está em 22%, então praticamente só um milagre. E 15% disseram que o voto pode mudar, que ele pode mudar de opinião. Sobre os eleitores de Nunes, totalmente decididos a votar no candidato, 85%. E o voto ainda pode mudar, são 15%. E sobre os eleitores de Boulos, totalmente decidido a votar, 86%. E o voto ainda pode mudar, 13%. Aí você observa que está muito parelho os números entre o Nunes e o Boulos sobre os seus eleitores já decididos a votarem no candidato ou os que podem mudar. E outro aspecto fundamental para uma avaliação mais precisa, que é a rejeição, né? Quando um entrevistado diz que não vota naquele candidato de jeito nenhum, nem que a vaca tussa. Então, o Boulos é rejeitado por 58% do eleitorado. Lembrando que no final do primeiro turno, a rejeição do Boulos era de 38%. Então, ele teve um acréscimo na rejeição de 58%. Segundo os especialistas, é no segundo turno que você avalia a real rejeição do candidato, porque aí só existem 2 candidatos. E o Nunes tem 37% de rejeição. Então, você observa que são quase 20 pontos percentuais de diferença na rejeição. E um dado importante também nos grandes padrinhos políticos, grandes apoiadores, grandes cabos eleitorais, que são os 2 últimos presidentes da República, o Lula e o Bolsonaro. Sobre os eleitores de Lula, o Boulos tem 63%, e o Nunes tem 31%. E muitos acham que o Boulos é uma notícia ruim, de 63%, que é pouco, ao mesmo tempo acham que é bom, porque ainda tem um terreno aí para ser explorado, e também o Nunes com 31%, ele sendo candidato do Bolsonaro, é um número excessivo e alto que ele está aí tendo dos eleitores do Lula. E os eleitores do Bolsonaro, sobre os eleitores do Bolsonaro, o Nunes fica com 85% das intenções de voto e o Boulos apenas 4% das intenções de voto. E outro aspecto muito importante para ser avaliado é que o Boulos, a gente observou que o Boulos, ele não tem o eleitorado do Marçal, até fez um aceno numa sabatina que seria um debate, mas aí o Nunes está certo em fugir dos debates, porque ele está jogando aí com a vantagem do empate, ou então alguns dizem que ele tem a vantagem de um gol, fazendo analogia com o futebol, né? Então ele vai tentar fugir dos debates. O Boulos é muito mais comunicativo, mais desembaraçado, e o Nunes não tem essa característica de ser bom em debate. Então, o Boulos é rejeitado por 92% dos eleitores de Pablo Marçal, que não votam no Boulos em hipótese alguma, e lembrando que já 84% dos eleitores do Pablo Marçal declaram voto no Ricardo Nunes. Então, se você gostou, você curte aqui o vídeo,
você gostou, legal aqui do nosso conteúdo, da nossa informação, você comenta, dá a tua opinião, participa, vamos fazer uma reflexão, compartilha, leva esse vídeo para os amigos, para os parentes, para o vizinho, para o colega de trabalho. E se você não está inscrito aqui no canal, você se inscreve, dá uma moral para a gente. Tendo uma pesquisa nova aí, uma notícia relevante, a gente volta aqui para debater com vocês. Até lá, valeu!